professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Nosso vídeo de hoje, de Direito Previdenciário, é sobre o período básico de cálculo. O que é isso, professor? O que é isso, Marcos? Período básico de cálculo é justamente o espaço de contribuições em que o segurado contribui para a Previdência Social para se calcular ou para se encontrar o salário de benefício ou salário da sua aposentadoria, tá bom? Então, portanto, isso é o período básico de cálculo. É isso que nós trataremos na aula de hoje. Veja comigo na tela e acompanhe. Vamos lá, o que interessa, direito previdenciário, é o tema da nossa videoaula, né? O que é período básico de cálculo? O que é período básico de cálculo, né? É o espaço de tempo de contribuições que será utilizado para encontrar o valor do benefício. Volta para mim. Então, portanto, período básico de cálculo é o espaço de tempo de contribuições em que o segurado contribui para a Previdência, para o INSS, tá certo? E a partir desse período básico de cálculo é que nós vamos encontrar o seu salário, o valor do seu salário de benefício. Tá bom? Da sua aposentadoria, do seu auxílio-doença, é através desse período básico de cálculo. Beleza? Tranquilidade? Tudo certo? Pois bem, então vamos lá, venha para a tela que eu vou te dar um exemplo. Acompanha comigo aí, olha só. Nós temos aqui a linha do tempo, tá certo? Essa linha do tempo, nós vamos colocar que o segurado ele começou a contribuir, verter contribuições lá nos idos de 1987. A partir daí, nós temos o ano atual da gravação do nosso vídeo, 2020, 33 anos, beleza? E a partir daqui de 2020, o segurado vai lá no INSS e vai dar entrada no seu requerimento. Então, portanto, dezembro, vou colocar aqui, dezembro, dia 12, dezembro de 2020, você se dirigiu ao INSS e deu entrada no seu requerimento administrativo, é o que nós chamamos, DER, data da entrada do requerimento, que vai ser o marco inicial que o INSS tomou ciência, de estar recebendo esse seu benefício, tá ok? Então, isso daí é a DER. Beleza? Tranquilo até aqui? Volta para a tela comigo. Nós vamos ver agora o que é salário de contribuição. Tá aí na tela. O que é o salário de contribuição? Nós temos, o valor da remuneração sobre o qual incide a contribuição previdenciária, ou seja, é o valor do salário do empregado, tá certo? É quanto o empregado recebe, é o valor dos honorários advocatícios do profissional liberal, pode ser um advogado, um contador, ou prolabore, dos sócios, se você possui uma empresa, tá ok? Então, portanto, esse prolabore aí, é justamente o valor do que você recebe, Eis aí, então, o salário de contribuição. Avançando um pouco mais, veja comigo na tela, olha, a linha do tempo novamente. 1987 foi quando você começou a contribuir. 2020 aqui nós temos dezembro de 2020, é a nossa DER, data da entrada do requerimento. E ao longo dos anos, nós temos aqui agora a figura de quem? Dos salários de contribuição. Digamos aqui, eu coloquei mês a mês, mas digamos que lá no início de 87, você recebia aqui um valor de R$ 1.500, tá bom? Aqui você passou a receber R$ 2.500, aqui você passou a receber R$ 2.800 e assim sucessivamente, 3.000 e aqui 5.000, tá bom? Percebam, pode ser cruzado, nessa época aqui, cruzeiro, cruzado novo, enfim. Percebam que isso daqui é o salário que você recebia naquela ocasião, naquela época, 1.500 cruzeiro ou cruzados, 1.500 cruzados novos, aí entrou no plano real, 2.800, 3.000, 5.000 reais. Isso daí, vem comigo, isso daí, o que é? É justamente o salário de contribuição. É a média aritmética desses salários, durante o período básico de cálculo, que nós chegaremos ao valor do seu benefício, tá ok? É justamente com base no período básico de cálculo e o salário de contribuição que nós encontraremos o valor da sua aposentadoria. Tranquilidade? Pois bem, mas o que é salário-benefício, professor? Salário-benefício, como eu acabei de dizer para vocês há pouco, mostrando na linha do tempo, é a média do salário de contribuição. Você pega anteriormente aqui o somatório desses valores que você recebeu, e a partir daí você vai tirar uma média desses salários. É por isso que a gente fala da renda mensal inicial, da RMI. Então, como que isso era feito? Dentro do período básico de cálculo de 87
até 2020, nós tivemos ali salários de contribuição e a média aritmética do salário de contribuição, nós encontraremos o seu salário de benefício, que é justamente a remuneração, né, que você recebe, é o valor da sua aposentadoria, né, é o valor do seu benefício, tá ok? E qual a interferência nisso, né? Aqui na linha do tempo eu coloquei para vocês, novamente, aí o salário de benefício, para que vocês compreendam como eu havia citado, né, os valores aqui, ó, X, Y, Z, né? Como eu falei anteriormente, 3 mil e por fim 5 mil. Deixa eu só colocar direitinho aqui, pronto, 3 mil, 5 mil, né? São o salário de contribuição. A média aritmética, o somatório, nós chegaremos no salário de benefício. Aí você pode estar perguntando, sim, mas no que isso vai influenciar? Influencia aqui, ó. Como ficou o período básico de cálculo através da alteração da Lei 9876 de 1999, que foi promulgada aí, né? Entrou em vigor no dia 28 de novembro de 1999. Traz para cá comigo, veja bem. O período básico de cálculo, como eu expliquei para vocês, ele serve justamente para que você tenha cômputo, para que você consiga, né, encontrar, digamos assim, o seu salário de benefício, ok? Ok. Ocorre que, anteriormente, a Lei 9876 de 99, o que acontecia? Você utilizava, por lei, né, nós utilizávamos as 36 últimas contribuições, tá certo? Seu salário de contribuição, a média aritmética das últimas 36, para se chegar no salário de benefício, ok? Isso até o dia 27 de novembro de 1999. Era assim que era feito esse cálculo. Ocorre que a Lei 9876 de 99, o que ela falou? Até o dia 27, ok. No dia 28 de novembro de 1999, muda a legislação e fala o seguinte: a partir de hoje, a partir de agora, né, o salário de benefício, ou melhor dizendo, o cálculo do salário de benefício será feito através de todas as contribuições pagas ao longo ou durante todo o período básico de cálculo. Então, portanto, e qual a diferença que isso vai ter? Se você contribuiu lá antes, digamos assim, de 94, 82, 87, isso para quem já vinha contribuindo, né, com base nas últimas 36 contribuições, você provavelmente, pode ser que seja, você lá nos idos de 88, 89, você tenha contribuído, o teu salário de contribuição era maior, você recebia um salário melhor. Então, quando você limita a 36 últimas contribuições, você está descartando as outras, ou seja, você pega os últimos 3 anos e retroativos e a partir dali para trás você descarta. Ocorre que a lei, a 28 de novembro de 99, ela acabou que mudando. Eu não sei se você recorda, houve um momento em que a pessoa falava o seguinte: olha, eu vou me aposentar, faltam 3 anos e eu vou continuar pagando agora um valor maior para ter o meu benefício. Então, assim, nesse caso, a sua aposentadoria era maior, por quê? Porque as últimas 36 contribuições, ou os últimos 36 salário de contribuição, era feito o cálculo, né, digamos assim, para o seu benefício, era o período básico de cálculo. Percebendo isso, vem a lei 9876 de 99 e fala: não, nós vamos utilizar todo o período básico de cálculo, toda a sua contribuição. Até aí, ok? Ok. Porém, existiam aquelas pessoas que já estavam na iminência de alcançar a sua aposentadoria. Mas, como nós sabemos, a lei por si só, o direito adquirido, para que ele seja de fato eficaz, há a necessidade, né, de seu cumprimento da lei, o cumprimento integral. Então, se eu tinha na época 35, 34 e eu não preenchia contribuições, eu não preenchia os requisitos, o que acontecia? Eu teria que aguardar. Ou eu não tinha idade ainda para poder requerer o meu benefício. Mas perceba que eu já vinha contribuindo. Então, portanto, se eu viesse a aposentar, digamos que depois dessa lei, o que aconteceu? Eu teria que utilizar todo o meu período contributivo. Então entra a questão aqui do que nós chamamos, e muitos falam aí, da revisão para a vida toda, né? Revisão para a vida toda, que nada mais é do que uma revisão do período básico de cálculo, ok? Ok. Só que essas pessoas que estavam em fase de transição, é o que nós chamamos de regra de transição, elas seriam prejudicadas. Aí o entendimento que se teve, foi o seguinte: então, para você que está nessa regra de transição, se não preencher os requisitos e não tampouco tem direito à aposentadoria, mas você já está na iminência de se aposentar, o que vai acontecer? Você simplesmente, nós vamos pegar do período básico de cálculo de julho de 94, real, para cá, ou seja,
para 2000, 2008, 2004, certo? Então, assim, nesse caso, ainda desta forma, se o segurado contribuiu no período anterior a 94, a regra que se tem é que, provavelmente, em alguns casos, você tenha contribuído antes de 94 com um valor maior, né, do seu salário de contribuição. Diante disso, a sua aposentadoria teria um prejuízo, né, no valor do seu benefício. E é aí que entra a questão da revisão para a vida toda. Veja na tela agora comigo o seguinte, vamos lá. Para quem poderia aposentar até 28 de novembro, olha só como é que está, até o dia 28 de novembro de 1999, o cálculo do valor do benefício será feito com base nas últimas 36 contribuições anteriores, dos últimos 36 anos, tá certo? Foi isso que eu falei para vocês aqui. A data em que o benefício for requerido, ou seja, aqui nós temos a figura da DER, né? Ou seja, 36 contribuições a partir da data da entrada do requerimento administrativo. Isso foi até a lei do dia 28 de novembro de 1999, que é a lei 987699. Um outro ponto seria, para quem começou a contribuir após 28 de novembro de 1999, né, quem ingressou no regime da Previdência Social a partir de 28 de novembro de 1999, o valor benefício será com base em todas as contribuições, Então, se você começou a contribuir a partir do dia 28 de novembro de 99, que é o meu caso, né, eu comecei a contribuir justamente em janeiro de 1999, então, assim, todo o meu período de contribuição, ele será utilizado aí para fins de aposentadoria, né? Até a data, ou seja, até a data aqui, ó, até o mês anterior, né? A data em que o benefício for requerido, até a data, o mês anterior da entrada da ADE. Se, como nós estamos em dezembro, imaginemos que eu fosse requerer o meu benefício, aí seria o mês de novembro de 2020. Então, aqui nós teríamos o mês... O meu salário de contribuição seria calculado até novembro de 2020. Mas aí existe um outro porém, uma outra categoria, que é justamente para quem contribuía antes de 99, né? Quem já estava inscrito antes de 99 e contribuindo, o cálculo do valor dos benefícios será feito com base nas contribuições efetuadas pelo segurado desde julho de 1994. Até o mês anterior da data em que o benefício for requerido. Digamos assim, se nós estamos em dezembro de 2020, até o mês de novembro de 2020. Aqui nós teríamos a ADE. Então, o cálculo do salário de benefício, ele viria até novembro de 2020. Então, perceba, vem comigo, ó. Então, perceba o seguinte, que para esse segurado, justamente esse último que eu falei, que pegou o período de julho de 94 até o período aí de novembro de 2020, esse segurado, ele vai levar o quê? Vai levar uma desvantagem em relação ao segurado que ingressou de forma posterior. Mas a regra de transição, né, que nós utilizamos na esfera previdenciária, e o Supremo já convalidou esse entendimento, o STJ já convalidou esse entendimento, é de que ela seja mais benéfica para com o segurado e não maléfica. Ocorre que, no exemplo que eu citei para vocês, digamos que eu iniciei a minha contribuição lá nos idos de 88, 90, por exemplo, e foram as minhas maiores contribuições. Ora, a partir do momento que a lei deixa de lado essas minhas contribuições, né, no sentido de aproveitá-las, o que vai acontecer? Simplesmente eu serei prejudicado, porque os meus maiores salários de contribuição, né, foram naquelas épocas. Então, portanto, no meu cálculo, na média aritmética, no período base de cálculo, vai dar a menor. E aí é o que nós chamamos hoje de revisão para a vida toda, que está em evidência e que o STJ já deu favorável aos segurados. Assim, portanto, né, eu espero que você tenha compreendido o que é o período básico de cálculo, o que é o salário de contribuição e o que é o salário-benefício, bem como por essa videoaula aqui, você já vai conseguir saber se de fato o seu pai, a sua mãe ou quem quer que seja fará jus ou faz jus, se tem direito ou não, né, a receber um benefício ou ter a revisão aí para a vida toda, como nós chamamos, né, que está tão em voga nos dias de hoje. Bom, então diante disso,
Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, estar colaborando, disseminando esse conteúdo de relevância. E é claro, se você gostou, curta, compartilhe, ajude o professor Marcos Paulo Araújo a levar esse conhecimento adiante. Forte abraço, grande beijo, fique com Deus e vejo você no próximo vídeo. Até lá!